O fenômeno certamente teve alguns episódios já desde os anos 1990, mas dizemos que de maneira consistente ele ocorre desde 2005 e a partir de 2009 sobretudo. A este ponto podemos supor que também a crise global possa ter influenciado, ao menos em parte, este tipo de fenômeno. O contexto mudou, seja porque tivemos décadas de transferência na qual o custo da mão de obra era praticamente o único critério levado em consideração, ou seja, porque mudou também o consumidor, no sentido de ele ter se tornado mais exigente. Muitas vezes, um cliente chinês quer um produto certificado 100% made in Estados Unidos, França, Itália ou outros. Da quest'anno, da 1º di gennaio, A partir de 1º de janeiro, mesmo se também o movimento do mecanismo é suíço, ainda são necessários aqueles 10% a mais de trabalho local para garantir ao produtor o uso do selo de qualidade Swiss Made. Esta entrada de 60% Swiss Made obriga verdadeiramente a muitas empresas que produzem peças como caixas, braceletes e outras na Ásia a uma reflexão séria de trazer de volta essa produção para a Suíça. Até porque, na China, os custos continuam a aumentar numa taxa anual de 10, 15 a 20%. Além disso, a qualidade sobre os produtos está diminuindo. Então, algumas grandes marcas já começaram a trazer para a Suíça a produção das caixas. O prêmio é garantir a diferença e ganhar o direito de imprimir a marca Swiss Made no relógio. Realmente não existem números confirmados. É verdade, entretanto, que detectamos uma certa tendência. Na Suíça germanófona, algumas empresas trouxeram de volta imediatamente suas fábricas, mas preferiram reinstalá-las na Polônia e Romênia. Agora, não se exclui que a avaliação de processos de desenvolvimento ligados à digitalização possa indicar um retorno de específicas fases produtivas à Suíça. Essas passagens seriam mais eficientes e competitivas também graças à tecnologia. Isso não significa dizer que menos pessoas serão envolvidas nesse processo, pois existe ainda todo um protocolo de controle que é indispensável. O emprego de robôs pode ser visto como uma forma de simplificar determinados procedimentos, mas não obrigatoriamente para substituir pessoal. Em 2015, os Estados Unidos aumentaram pela primeira vez o número de empregos criados graças ao processo de reshoring, ou seja, equilibrando o número de vagas perdidas no mesmo ano com a relocalização. Na Europa ainda não estamos nesse nível. Observa um aspecto para a Itália que se trata do reshoring defensivo, ou seja, as produções retornam aos países de origem, no caso a Itália, para aproveitar da sua capacidade produtiva. Por isso, não temos que nos perguntar quantas vagas são criadas, mas sim quantas vagas não se perderam graças ao retorno do volume de produção ao país de origem, principalmente a Itália. Não devemos nos esquecer que o fenômeno do reshoring baseia-se muito também na questão da terceirização. Isso significa retornar a produção e encaminhá-la a terceiros, ou seja, a fornecedores nacionais. Esse problema é preocupante. No caso dos Estados Unidos, houve a necessidade de melhorar a formação profissional e até mesmo universitária para criar as competências específicas. Porque os Estados Unidos, por exemplo, têm problemas com a falta de competências. Ela acaba se perdendo com o tempo. Isto causa a reflexão de um dos países europeus que mais investiu no reshoring, a Grã-Bretanha. Esse país, cuja economia é baseada no setor financeiro e normalmente orientada aos serviços, preparou-se para uma nova fase.
Então, estas questões existem, mas com políticas industriais e de formação pode-se, pelo menos e parcialmente, superar alguns dos obstáculos. Quindi queste problematiche ci sono, ma con delle corrette politiche industriali e della formazione si può almeno in parte superare.